Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um triângulo isósceles ABC de vértice a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C é 140 graus. As medidas dos ângulos A, B e C são, respectivamente... Bom, então ele me diz que esse triângulo é isósceles. Então, o triângulo isósceles, ou verdadeiramente isósceles, ou ainda isósceles propriamente dito, é aquele em que eu tenho dois lados de mesma medida. Então, isso é o isósceles típico, né? Tem o isósceles equilátero, que aí tem três lados iguais. Ele continua sendo isósceles, mas isósceles equilátero. Esse, ele é apenas isósceles, então ele tem dois lados iguais. Então, eu vou colocar que essa medida aqui, se eu colocar isso como medida M, ou medida L, né? De lado aqui, se eu tenho lado L, aqui eu tenho um lado L. Então, se eu tenho dois lados iguais, automaticamente eu tenho dois ângulos iguais, opostos a esses lados, inclusive. Então, o ângulo oposto a este lado tem essa medida. E o ângulo oposto ao outro lado de mesma medida mede esse aqui. E aí, esses dois são iguais. Ângulos opostos a lados de mesmo tamanho tem a mesma medida. Ângulos iguais, lados iguais. Muito bem. Então, já sei que esses dois ângulos são iguais. Então, essa linha pontilhada aqui é uma bissetriz desse ângulo C. Ele diz, né, que existe um ângulo de 140 formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C. Então, eu já posso até colocar aqui, ó, que esse ângulo é 140 graus. É o ângulo entre as bissetrizes. Então, se aqui é x, aqui é x também. Esse ângulo vale 2x. Como os ângulos são iguais, aqui também é x e aqui também é x. Né? Porque os ângulos são iguais, já que são opostos a lados de mesmo tamanho nesse triângulo isósceles. E aí eu tenho que, no triângulo de cima, x mais 140 graus mais um outro x, isso fecha 180 graus. Então, eu estou colocando isso nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo de cima aqui, ó. X mais 140 dá 180. Vou conseguir o valor do x já nesse movimento. Eu tenho x mais x, 2x. Já posso falar que isso é igual a 180 menos 140. 2x é igual a 40. E aí está feito um ângulo, né? Porque o ângulo que eu quero aqui, ó, justamente ele é o que? Ele é 2x. Então, esse ângulo é 2x, então eu tenho um ângulo igual a 40. Então, esse ângulo C, ele é igual a 40 graus. Como o ângulo B também é 2x, o ângulo B também é 40 graus. E o ângulo A, o que vai acontecer com o ângulo A? Bom, o ângulo A completa 180. Então, eu tenho que o ângulo A somando com o ângulo B e somando com o ângulo C, isso vai fechar 180. Ângulo A. O ângulo B eu defini como 40. O C também é igual a 40, igual a 180. Então, o ângulo A, ele é igual a 180 graus. 40 mais 40, 80, já vem para cá, menos 80 na falsa passagem. E o ângulo A fechou igual a 100 graus. Então, esse A aqui é igual a 100 graus. E eu tenho as medidas, 40, 40 e 100. Como ele quer na forma respectiva, ABC é 100, 40, 40. 100, 40, 40, alternativa C. Ok? Então, tá aí um formato resolutivo, usando aí a lei angular de Thales, né? Que diz
que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo resulta 180 graus. Eu vou te mostrar aqui uma outra resolução, mas por curiosidade, eu acho que essa resolução aqui ainda é a melhor, né? Porque ela é a mais intuitiva, é a mais típica. Eu vou te mostrar um outro procedimento aqui para a resolução dessa mesma questão. Vou abrir aqui a lâmina de novo. E aí eu tenho uma espécie de regra, né? O teorema ou fórmula, tá? Eu vou nominar aqui, ó, esse ângulo aqui. Eu vou até repetir aqui repetir essa figura aqui. E vou colocar que se eu tenho isso aqui, ó, como um ângulo entre bissetrizes, tá? Vou chamar isso aqui de ângulo, não vou usar X, vou usar aqui ângulo W. Se esse ângulo aqui eu chamo de W, esse ângulo W, ele é igual a 90 graus mais a metade do ângulo oposto aqui, ó, do ângulo contrário. Então, mais a metade do A. Mais ângulo A sobre 2. Ok. Então, isso aqui é uma espécie de um teorema, tá? É uma fórmula. Esse ângulo entre as bissetrizes é igual a 90 graus mais a metade do ângulo, vou chamar aqui de ângulo oposto, tá? Então, aplicando isso, eu tenho que o W, na realidade, eu tenho aqui, ó, que é 140. Então, esse 140 é igual a 90 mais A sobre 2. Aí o A é o mesmo A aqui, né? Que eu não sei. A sobre 2. Esse 90 vem aqui menos, né? Fazer bem devagar, ó. 140 graus menos 90 graus é igual a A sobre 2. 140 menos 90 dá 50. Já vou aproveitar esse 2 aqui e vou jogar na falsa passagem multiplicando. 50 vezes 2 é igual ao ângulo A. E aí o ângulo A é igual a 100. Ó, referente aqui é o A. Então, eu tenho que esse A aqui é igual a 100 graus. Ok, então já é a letra C, né? Eu quero as medidas A, B e C. O único começa com 100, a letra C, já sei que é a letra C, ok. E para fazer os outros, bom, falta o ângulo C e o ângulo B. Lembra que o ângulo C e o B são iguais. Isso nós vimos na outra resolução. O B é igual ao C, já que esse triângulo, ele é isósceles. Ele tem dois lados iguais e dois lados iguais e dois ângulos opostos a esses lados iguais, também de mesma medida. Então, o ângulo B e o ângulo C são iguais. Então, se eu chamo esse ângulo C aqui, ó, de ângulo K, todo o C, esse B aqui também é ângulo K. Então, eu tenho que K mais o 100, que é o ângulo A, resulta 180. 2K é igual a 180, jogando esse 100 para lá menos, já posso botar 80 aqui, né? 180 menos 100, esse 100 vem para cá menos. E aí eu tenho que K é igual a 80 por 2, K é igual a 40. Então, isso aqui é 40 graus. E esse outro K aqui também 40 graus. Portanto, as medidas são 100, 40 e 40, reforçando a alternativa C. Ok? Então, tem dois processos resolutivos aí, mas eu ainda acredito que a primeira resolução é a mais interessante nos teus estudos. Ok? Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.